primeiramente, eu vou apresentar a nossa autora convidada de hoje, a Flávia Helena. A Flávia Helena nasceu em Atibaia, né, em 78. Ela é bacharel em Direito pela PUC, São Paulo, e é licenciada em Letras pela USP. É mestre em Teoria Literária pela USP e foi professora de literatura durante 19 anos. É autora com verba do PROCE 2013, do livro de crítica literária Fabricante de Textos, pela editora Penalux, 2015, e da coletânea de contos Sem Açúcar, produzida em 2016, que nós vamos ler agora, que nós vamos conversar sobre ela agora. Então, pode... vou passar a palavra para você, Flávia. Para mim? Bom, é um prazer estar aqui. A Guiomar me falou que a gente ia realizar essa conversa. Não sei se vocês viram alguma coisa, como é que vai ser? Vocês vão fazer perguntas, é isso? Nós vamos... vou deixar a professora responder. Guiomar tem que abrir o microfone. Os alunos mesmos é que vão colocar questões para você, tá, Flávia? Tá legal. Né? A gente já começa com a pergunta da... Tá? E caiu. Cada aluno criou 2 perguntas, vai fazer uma de cada vez, né? Legal. Ricardo, acho que levantou a mão. Se puder começar. Eu vou começar com a minha pergunta inicial. O ponto que você fala sobre a sequência, você contou essa história de outra cidade, você ouviu? Eu não ouvi direito, Ricardo. Cortou e ficou... Se você puder repetir. Vou repetir assim, essa história que você conta sobre a secura, sobre essa garota que tem essa situação dela, que ela casou, você escutou essa história no interior de Minas Gerais, ou você inventou essa história? Eu inventei essa história. Esse livro todo, né, que é o Sem Açúcar, eu mandei que é o Sem Açúcar, são todas histórias inventadas. Na verdade, assim, essa mesma eu inventei. Eu inventei essa história, eu tinha acabado de escrever essa peça, que é a trama, né, que eu escrevi, e aí me veio uma ideia de um conto o primeiro conto que eu escrevi desse livro, que eu não sei, vocês leram só o Secura, né? Que é essa mulher, eu escrevi sobre uma mulher que comia formigas, depois eu escrevi esse, que é da moça que perdia o marido e parava de menstruar, parava de falar, né? Mas foi uma história inventada, não me inspirei em ninguém, não. Parece que eu já ouvi esse conto em algum lugar, sabe? Mesmo? Eu já escrevi uma coisa muito semelhante, ainda mais aquela parte do final que fala, né, sobre a menstruação quando ela volta a menstruar, que ela guarda aquele líquido que ela produz. Parece que eu já ouvi alguma coisa parecida. Por isso que eu estou perguntando nessa situação. Essa história eu inventei mesmo. E aí eu inventei essa história porque esse livro eu escrevi aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, né? Estado de São Paulo, sou de Atibaia, né? A gente tem um edital que chama PROAC, né? Que você, na verdade, é um concurso que você ganha uma bolsa para produzir o seu trabalho artístico, né? E aí eu escrevi esse conto e um outro conto, que é o que a mulher come formiga, que deu o nome pro livro, né? Aí eu falei, vou tentar me inscrever no PROAC, se eu ganhar eu continuo, mas esse foi o segundo conto que eu escrevi para o livro, mas foi inventado, sim. Maravilhoso. Eu não me inspirei, não li nenhuma história, nada sobre isso, não. Maravilhoso. Então, Jair, eu acho que eu vou mandar minha segunda pergunta, que ela é a mais que eu queria, se eu queria a resposta sua. Você acha que a pessoa, normalmente, ela só tem aquele amor, aquele amor verdadeiro uma vez na vida? Eu acho que sim. Eu não sei, cada um, né? Mas eu acho que quando a gente... No meu caso, sim. Na minha vida, sim. Mas, não sei.
Eu acredito, eu acho que existem casos e casos, né? Não dá para falar assim por todo mundo, não imagino. No meu caso, acho que sim. Eu falo assim, gente, até eu encontrar o meu marido, eu sou casada, né? Até eu encontrar o meu marido, assim, eu falo assim, e não era mesmo, Não eu falo era, assim, não era aquela não pessoa. era a mesma coisa de antes. Os outros não eram a mesma coisa. Não, eu, assim, eu brinco, né? Meu marido, a gente se encontrou, a gente casou assim, ele, na verdade, a gente casou depois de 1 ano, né? Mas eu brinco, falo, a gente vai fazer tantos anos de casado. Ele fala assim, não, a gente já casou no primeiro dia. Ai, que maravilha! Então, e não sei, no meu caso foi, mas eu acho que existem casos e casos, né? Não sei, cada um é de um jeito. Pessoal, mais alguém? Por favor, levante a mão. Ricardo. Primeiro o Ricardo Cassiano e depois o Richard. Não, Ricardo, foi eu que fiz a pergunta. Ah, tá, perdão. Então, Richard, você pode, se puder abrir a câmera. Isso, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Flávia. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte: o seu conto, ele mistura a questão do sangue depois na transformação do líquido dourado, né? Um misticismo, uma fantasia, assim eu entendo. O que significa esse líquido dourado no desfecho do conto? Essa é a primeira pergunta. O que significa esse líquido dourado? Na verdade, seria esse homem que ela guardou dentro dela, né? O primeiro marido, né? Na verdade, seria esse primeiro marido. Para mim, o significado dele é isso. Quando eu escrevi, eu pensei nisso. Esse homem que ela guardou dentro dela há tanto tempo, né? Porque a menstruação é o feminino, essa mistura, né? Da menstruação com o homem. E da vida. Tem eu acho que tem várias coisas aí, mas principalmente o marido, né? O primeiro marido, né? Tá, entendi. E a segunda pergunta é de onde que veio a inspiração para esse simbolismo? Para esse simbolismo? Para mim, assim, né? Eu até falei, eu tive no Fórum das Letras, né? Acho que não faz um mês ainda, né? Faz pouquinho tempo. Eu pratico uma meditação que se chama Vipassana, não sei se vocês conhecem. E o Vipassana é uma coisa muito... Não é nada de místico, não. Embora eu goste muito de realismo mágico, de fantasia e tal na literatura, mas o Vipassana não tem nada de místico. E quando a gente pratica Vipassana, é uma experiência assim que eles ligam muito a mente, o que se passa na sua mente, as suas experiências, como aquilo se solidifica no corpo. Então, quando você medita, né, você sente muito, por exemplo, uma lembrança, você vai sentir uma dor. É muito impressionante como a nossa mente molda o corpo. E se você ler assim, os contos todos eu acho que tem um pouco esse traço, né? De como a nossa mente solidifica algo no nosso corpo. Eu acredito muito nisso, né? Que as doenças muitas vezes são psicossomáticas, né? Então, para mim é um pouco isso, como ela guardou esse marido dentro dela, assim, e aquilo foi adoecendo ela, né? Esse luto, essa dor que ela sente de ter ficado viúva tão jovem de uma pessoa que ela gostava tanto, né? Richard, mais alguma questão? Não, era só isso. Obrigado. Então, Flávia estava falando de realismo mágico, eu vi que uma das suas epígrafes é dos 100 anos de solidão, e é uma cena que eu acho muito... É uma cena, né? É uma parte que eu acho realmente muito bonita, e ao mesmo tempo um pouco perturbadora, mas muito... é difícil encontrar uma palavra para escrever, que é quando a Rebeca volta a comer terra, né? Que é uma personagem que ela começa... ela é adotada pela família, e aí ela tem um negócio de comer terra, porque não comia as outras comidas, e aí parece que quando ela encontra quando desperta alguma coisa nela, ela volta a comer terra. Então, quando você falou de realismo mágico, eu falei assim, mas tá na epígrafe aqui alguma coisa do Gabriel Garcia Marques. Então, muito, muito bacana. Bom, eu não vou monopolizar aqui não, só depois de sobrar tempo eu pergunto. Tá. Luísa, você tem alguma pergunta? Luísa? Oi. Acho que agora foi. Deixa eu tentar aqui. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Luísa. Prazer.
Lendo o conto, eu tenho duas perguntinhas que eu separei aqui. A gente deu para entender que você usa muito na hora de escrever, tipo assim, esses elementos simbólicos assim de menstruação, de sensações e elementos corporais para simbolizar o estado mental da protagonista. Ela parou de menstruar porque ela estava sentindo um luto muito forte. Mas uma coisa que, tipo assim, não ficou muito claro para mim qual foi a mudança, a virada de chave, que ela, né, no final, a gente termina com um tom mais esperançoso, né, que ela volta enfim, soltar um líquido do corpo dela, né, que antes ela estava seca, simbolizando que ela estava meio que morta, com saudade, enfim. E aí, porque a partir do momento que ela se envolve, começa uma relação com outro cara, enfim, ela meio que volta à vida e se sente melhor. Mas eu queria entender, não ficou tão claro assim para mim qual foi a virada de chave que ela começou a se sentir melhor. Porque não sei se no conto detalha tanto que a relação deles era muito boa, que ela realmente, nossa, eu realmente gosto muito desse cara. Porque eu senti, tipo, ele tava lá, eu tava aqui também, tô sozinha, não tô fazendo nada, vou ficar com ele. Qual? O primeiro ou o segundo, você tá perguntando? O segundo. Ah, sim, o segundo foi que ela transou com ele e veio o outro marido de volta. Na verdade, seria isso. Ela meio que lembrou do primeiro marido, então. O outro traz ele de volta, no próprio corpo mesmo, né? Ele, tipo, libera, né, esse líquido dela, né? Ela quer ver, deixa eu desculpa interromper aqui, vou usar um pouco a minha prerrogativa aqui para perguntar, porque realmente, assim, eu acho que uma das coisas que chama muito a atenção no conto é isso, enfim, né, que você realmente coloca da secura, né, que ela para de menstruar, isso é muito simbólico, eu acho. E depois, quando vem esse líquido. E aí eu me questionei se, assim, para mim, né, eu acho que também, às vezes, enfim, Flávia, você me diz o que você acha. Mas eu acho que a impressão que eu tenho é que, às vezes, o autor, ele tem algumas respostas, mas não todas as respostas, porque uma vez que ele publica, o texto meio que encontra o seu próprio caminho. E me lembra muito o escritor que eu estudo, o que é o Samuel Beckett. Eu estudo ele desde a graduação. Eu fiz mestrado, doutorado, doutorado está sendo nele também. Então, assim, e ele uma coisa que ele dizia nas cartas é que ele achava que as pessoas perguntavam, que iam montar as peças dele, perguntavam para ele o que significa tal coisa. Ele dizia assim, às vezes as pessoas acham que o autor tem o privilégio de saber tudo que se conta, tudo que se passa no livro dele. E assim, para mim, quando eu li essa parte, para mim me pareceu o gozo. É como se ela tivesse encontrado novamente o gozo que ela tinha com o outro. Não é necessariamente que ela começou a amar o novo parceiro, mas é que alguma coisa no corpo dela fez ela lembrar o outro. E aí isso alimentou ela. Eu achei de uma beleza, assim, muito, muito grande, assim. Eu adorei o conto, achei ele muito bonito. Primeiro porque eu acho que traz essa coisa primeiro, os líquidos da mulher, que é uma coisa que eu acho que são muito interessantes. Existe um tabu social com relação aos líquidos da mulher, né? A gente não fala sobre o líquido da mulher. A propaganda do absorvente, você usa um negócio azul, que não é nem sangue, uma cor, né? Verdadeira, Exato, então assim, eu acho que você trazer isso, primeiro assim, eu me sinto muito contemplada porque, enfim, só quem já ficou nervosa, ou nervose, que sentiu a menstruação atrasar e sentiu essas questões no corpo, eu acho que isso dá uma profundidade a mais, então assim, então novamente, vou interromper aqui a metade, para mim inserir e dizer parabéns, o conto é uma lindeza, assim, achei sensacional, e dizer assim, que realmente, para mim, parecia muito esse gozo. Ela reencontrou o gozo. Não necessariamente no outro, mas talvez aquilo ativou alguma memória nela. Na memória. Isso. Porque, assim, voltando um pouquinho à pergunta da Luísa, né? Porque eu estou escrevendo um romance, né? Que está muito tempo difícil de sair, né? E ontem eu escrevi algumas coisas, depois eu fui reler, eu falei, gente, de onde eu tirei isso? Meu Deus. Porque era uma coisa assim, eu falei assim, nossa, mas de onde que eu tirei isso? Que coisa mais louca. Aí, bom, enfim. E assim, às vezes
eu acredito muito nisso, do inconsciente marcar o nosso corpo. E sim, eu brinco, eu falo assim, gente, eu sou faço propaganda do Vipassana, porque é muito legal mesmo, é um processo muito intenso de você entrar no seu inconsciente, né? E realmente eu acho que isso vem para o corpo. Para mim, não seria que ela gostava desse segundo marido, não, quando eu escrevi. Foi isso mesmo. Ela tinha algo marcado no corpo dela que fazia ela relembrar. Eu acho que a Luísa falou bem, eu acho que o que eu queria... A Luísa não, a Larissa, desculpa. O que eu queria expressar é isso. Alguma coisa no corpo dela traz ele de volta, traz aquele outro marido de volta, mas é uma coisa que está na cabeça e no corpo, tudo misturado, né? Mas, assim, nem sempre também, como a Larissa falou do Beckett, nem sempre eu sei. Ontem mesmo eu tive esse pensamento. Eu falei, gente, onde é que eu tirei isso? Meu Deus. Eu não sei. Flávia, você pode escrever o nome da meditação no chat? Que eu fiquei curiosa agora, eu vou procurar a respeito. É Vipassana, pode procurar no... Deixa eu ver, Vipassana. Vipassana. Em Minas, eles estão fazendo alguns. Eles têm os centros aqui em São Paulo e Miguel Pereira. Tem os centros mesmo que você vai. Mas eles estão fazendo já em Minas, no Nordeste. Muito obrigada. É muito legal, gente. Recomendo para todo mundo. Daniela. Então, nossa, a sua cabeça abre, assim, tipo, parece uma... Eu vou procurar. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre a sua metodologia de escrita, como que a escrita e o corpo se envolvem. Daniela, você tem perguntas? Não sei se a Luísa ainda tem, né? Não sei se a Luísa tem. Eu acho que a Carla está na minha frente. Eu tenho Carla, de fazer. Carla, desculpa, eu não tinha visto, perdão. Carla, Luísa, se você não tem mais... Você tem mais alguma pergunta? Eu tinha duas. Tá. Então pode, por favor. Não, eu queria só perguntar, assim, a gente viu as referências do Senhor de Solidão, eu queria perguntar quais são suas referências da literatura, tanto quanto nacional, quanto internacional, universal, assim, o que você gosta de ler? Olha, o Fórum das Letras foi muito legal para mim, porque eu falei assim, eu fui aí para falar e no fim eu tive umas revelações sobre mim mesma. A gente fez uma mesa com a Ana Martins Marques, e eu estudei no meu... Porque para mim, essa é a minha referência maior. E ótimo, eu fico feliz em saber. Foi muito legal, Vilmar, porque me ajudou muito. Teve duas coisas que aconteceram. Uma na mesa, que a Ana falou para mim, a Ana Martins Marques, e uma depois a professora Iva, quando a gente foi lá na biblioteca. Então, na verdade, assim, eu sempre quis ser escritora, né? Mas de criança, a gente vai indo, a vida vai naqueles desvios, assim, né? E eu, quando criança, eu falava assim, vou ser jornalista, então eu vou escrever, fazer jornalismo e fui fazer direito, enfim. Aí fui para o curso de letras. E quando eu fui para o curso de letras, os professores na USP, onde eu estudei, até meu marido é escritor também fez letras, mas ele falava assim, nossa, jura que seus professores falavam assim? Os meus não. Os meus professores falavam assim que quem queria ser escritor, faculdade de letras não era o lugar, porque lá a gente ia ser crítico. E aquilo me travou muito, sabe? Enfim, e aí eu fui fazer mestrado, e quando eu fiz o mestrado, eu estudei o Chico Buarque, né? Eu estudei o Budapeste. E o Budapeste é sobre um escritor que não é escritor de verdade, né? Ele é um ghostwriter, não sei se vocês leram. Ele é um ghostwriter, então ele vai escrevendo, mas ele fica escondido por trás da escrita dele. Ele não revela que ele é, e ele é super frustrado, né? E eu nunca tinha me dado conta que isso tinha sido uma referência tão importante para mim. Quando eu falei aí na mesa do Fórum das Letras, a Ana falou assim, Flávia, você falou que você estudou Budapeste, eu acho que isso foi muito importante na sua trajetória. Realmente, porque ele era um escritor que não se revelava, né? Enfim, mas assim, para mim, eu amo realismo mágico. Eu amo. Eu li o Gabo, para mim, assim, aí a Iva falou isso, né? A questão que ela trabalha com literatura infantil, né? E falou assim que às vezes a gente o leitor imaturo é aquele leitor que sempre fica lendo a mesma coisa com que ele se identifica. Porque eu brinco, eu sempre falo isso, eu falo assim, gente, para mim, se eu ficar lendo 100 anos de solidão até o resto da minha vida, tá bom. E eu leio e releio, eu fico relendo, todo ano eu releio 100 anos de solidão, umas 2 vezes até. E leio, releio. Mas, enfim, eu gosto muito de realismo mágico. Eu li agora a Camila Vilada,
O Parque das Irmãs Magníficas. Gente, é uma coisa assim linda demais. Aí quando eu leio alguma coisa assim com que eu me identifico, assim, que tem esse realismo mágico, aí pronto. Aí também a Camila Vilada, eu adorei, é lindo demais. Quem não leu, leia. Gente, é uma lindeza. Lindo, 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 lindo. Eu gosto muito de realismo mágico. Tem outras referências, assim, né? Tô brincando, lógico que como professora de literatura, estudei letras, eu li bastante coisa, mas assim, eu gosto de tudo que é fantástico, assim. Eu gosto do fantástico porque eu penso muito isso. Eu falo assim, é tão difícil de explicar a vida, né? Que, assim, quando a gente explica por esses meios mais fantásticos, é mais fácil. Então, assim, para mim, realismo mágico é tudo que tem assim, uma certa fantasia, eu gosto muito. Me apaixonei. Agora, a última assim, pessoa que eu me apaixonei foi a Camila Vilada. Amei. Isso, Luísa, mais alguma? Não, era só isso mesmo. Obrigada. Então tá bom. Obrigada. Carla. Olá, bom dia. Bom dia, Carla. Minha primeira pergunta é: quais foram as motivações e desmotivações quais foram as suas motivações e desmotivações para escrever? E já teve algum momento que você pensou em desistir assim da escrita ou não levar assim tão a sério a ponto de escrever um livro? As minhas motivações, assim, como eu disse, desde criança que eu queria ser escritora, né? Eu gostava muito de ler, eu amava ler, né? Eu ficava lendo o dia todo, aí fui estudar letras e eu queria me comunicar de alguma maneira. E eu tive uma trajetória meio complicada, porque daí eu tive essa coisa da faculdade de letras que me desmotivou um pouco. E eu acho que escrever é a gente se comunicar com o mundo de algum modo, né? E dando aula, eu acho que eu fiquei 20 anos quase na sala de aula, né? Eu dei aula em uma faculdade particular aqui da região, uns 6 anos, dei aula no ensino médio. No ensino médio eu fiquei 20 anos. E, de certa forma, eu estava me comunicando usando a literatura. Então, eu acho que isso me paralisou um pouco, porque eu estava me comunicando usando a literatura, mas... E aí chegou uma hora que eu falei, não, agora eu quero só escrever. E aí, quando você para e fala assim, agora eu quero só escrever, eu até, esses dias eu falei isso na minha terapia, né? E o meu psicólogo me deu uma resposta muito boa. Eu falei assim, mas então, como é que eu vou dizer que eu sou uma escritora? Para eu ser uma escritora, as pessoas também precisam me ler. Não adianta só ficar escrevendo. Se eu ficar só escrevendo e ninguém lê, eu não sei se eu sou escritora, né? Agora, por exemplo, você faz uma faculdade, você é engenheiro, você se forma, você é engenheiro. Aí ele falou uma coisa para mim que eu achei muito legal e me incentivou. Ele falou assim, ué, Flávia, mas se eu me formar psicólogo e ninguém me procurar para que eu atenda, eu também não vou ser psicólogo. Né? Então, a gente tem que ir fazendo, né? É claro que toda hora desanima, anima. Esses dias mesmo eu fui assistir, eu gosto muito do Marcelino Freire, né? E eu fui assistir uma fala dele esse fim de semana. Aí ele falou isso, ele falou assim, tem dia que você acorda, você tá animado, tem dia que você não tá, mas aí a gente vai indo, né? É isso. Mais alguma? Se você pudesse resumir o conto Secura em uma única palavra ou sentimento, qual seria? Sentimento? Uma angústia muito grande que ela guarda dentro dela, né? Essa angústia do luto. Essa angústia, e aquilo fica dentro dela, né? Que ela não consegue nem falar mais, né? Para mim é angústia. Essa angústia do luto. É isso, mais algum? Obrigada. Nada. Obrigada, Carla. Obrigada. Agora sim, Daniela. Oi, bom dia, Flávia, tudo bem? Bom dia, Daniela, tudo bem. Então, minha pergunta é: como uma estudante de licenciatura e futura professora, eu vi na sua biografia que você já deu aula há muito tempo de literatura, né? E queria saber como que foi sua experiência, assim, para tentar... Eu não sei qual nível, assim, de ensino você deu para os meninos. Eu dei aula para a faculdade, eu dei aula para uma faculdade particular que tem aqui na minha região, fiquei 6 anos, e ensino médio. Há algum tempo eu dei aula para ensino fundamental também, 2, né? Mas foi muito pouco. Minha experiência foi mais... Faculdade, acredito que seja mais fácil, né? Porque o pessoal já está lá, mas ensino médio, assim, como que foi sua experiência? Algum tipo de dica também sobre como trabalhar a literatura, que eu acho que é uma tarefa muito difícil dentro de sala de aula. Quando eu dava aula, eu tinha um pensamento muito
assim, como professora, né? Eu sempre pensava assim, como que aquilo que a gente ensina tem que fazer sentido na vida do aluno, né? E eu sempre penso na literatura assim, né? Como que ela vai ajudar? Porque, claro, a literatura que está lá atrás, né? Ela faz sentido, né? Às vezes é difícil para um adolescente. Quando eu comecei a dar aula, eu acho que não era tanto. Hoje em dia, eu fico pensando, às vezes, não sei se é internet, o que é, eu achava mais difícil. Agora, quando eu parei faz 2 anos, né? Eu saí da sala de aula. Mas, assim, é claro que tudo faz sentido e dá para a gente pensar em questões mais atuais lendo autores antigos, né? Por exemplo, uma coisa que nos últimos tempos me chamou muita atenção foi o seguinte, né? Eu gosto muito do vestibular da Unicamp, porque o vestibular da Unicamp, ele aborda livros que estão meio... Sempre fez isso, né? Livros que estavam fora da curva, né? E faz uns anos, eles colocaram na lista do vestibular o livro Falência, da Júlia Lopes de Almeida. E aquilo me chamou tanto a atenção, porque, né? Quando a gente estuda os autores do realismo, né? Normalmente são homens. E o realismo sempre tem aquele tema, né? A traição e a mulher acaba morrendo. A Luísa morre, a Madame Bovary morre e tal. E aí, quando eu li o livro da Júlia, eu fiquei encantada, eu não tinha lido, porque ela escreve a trama, né, dos homens, da traição, do casamento por interesse e tal, mas quem morre é o homem. Né? Quem morre é o homem e elas ficam lá, elas conseguem se salvar e aquelas mulheres todas se unem e conseguem mudar totalmente, né, as coisas. As mulheres são fortes ali e sobrevivem. Então, eu acho que, assim, um livro antigo lá atrás, e essa questão, né, dos livros terem sido escritos por homens ou por mulheres, dá para a gente trabalhar um tema agora, que está aí, né? O feminismo persiste, né? A gente tem que sempre falar disso, né? Então, eu acho que sempre conseguir fazer essa conexão entre a literatura e a vida, eu acho que é uma coisa muito importante quando a gente dá aula, principalmente no ensino médio, porque o adolescente a gente vai ter que cativar. Então isso, eu tinha sempre essa preocupação, né? Como mostrar que as questões da literatura estão ligadas à nossa vida, né? Daniela, mais alguma pergunta? A minha segunda pergunta é sobre o seu conto, Secura, que para mim ficou bem claro, assim, essa divisão, né, do primeiro marido, que quando retrata muito sobre esse líquido, tem um momento que você cita sobre ela se sentir hidratada, e quando ela perde, e a relação com o segundo marido tem a ver com, né, essa secura, que é até o título da uma coisa mais... aí eu queria saber, porque tem uma teoria do Ricardo Piglia, que ele fala que todo conto tem 2 histórias. Eu queria saber se você leva em consideração essa teoria ou se você não acha que não tem tanto a ver. Eu não conheço a teoria dele, assim, eu não li, eu não sei, assim, vou te falar assim, sobre a teoria. Eu acho assim, eu gosto muito, como eu gosto de fantasia, né? Eu gosto do simbólico, né? Então, é claro, por exemplo, a secura da mulher, a Larissa falou aí, né, dessa cobrança, os líquidos da mulher, né? A mulher, ela é cobrada o tempo todo, né? Agora, hoje se discute muito essa questão da menopausa, por exemplo. E a mulher está seca, né? É uma violência terrível, né? Então, assim, eu acho que tem várias coisas aí, né? Tem uma parte que a mãe fala, que ela fala assim, quem vai querer uma moça assim, ela é seca e tal, né? Então, assim, essa secura, quer dizer, a mulher sempre tem que estar disponível e ela ser seca era uma coisa assim, ninguém queria saber dela e tal. Sei lá, tem um pouco a ver com isso, eu acho, né? Tem, além da história dela ter ficado viúva, essa questão feminina. Né? A coisa da mulher seca é uma coisa que até se ouvia antes, né? Que como se a fulana fosse... assim, não se sabia, às vezes, se era mulher ou se o homem era infértil, e a fulana é seca, porque não teve filhos. Essa ideia, eu acho assim, é bem como você falou, Flávia, mesmo, é muito violenta a maneira de se referir à mulher, né? Então... E a mulher que envelhece também. Sim. Essa ideia de que o corpo da mulher não é tão dela, assim, é mais dos outros, né? Ela serve para gerar. Né, para gerar mão de obra, para gerar coisa, gerar produção, mas não é como se o corpo dela fosse dela, né? Sim. Maria Fernanda, você tem alguma pergunta? Tenho sim, mais uma vez. Seja bem-vinda, Flávia. Eu primeiro gostaria de parabenizar pelo livro em si, pelo conto, principalmente, que é o que a gente está abordando aqui. Eu achei, assim, importante em tantos níveis. Eu acho que ele tem
tantas camadas interessantes a serem discutidas dentro dele. E, assim, o que mais me tocou foi o luto, a forma como o luto dessa mulher foi abordado e a forma que ela foi lidando com ele. Depois, quando ela pensou que estava grávida e perdeu as esperanças porque ela não menstruava mais, e ela perde a fala, e como o emocional dela afetou o físico. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me tocou, porque eu acredito muito nisso do emocional afetar o físico, e a forma como afetou ela me tocou muito, porque ela foi trabalhando esse luto que estava internalizado dentro dela, e ela volta a falar quando ela se casa com o segundo marido. Então, assim, eu queria saber como foi para você esse processo de escrever sobre o luto, porque é uma coisa tão difícil que a gente é tão presente nas nossas vidas, mas é muito difícil de ser dito sobre isso, né? Eu, assim, né, algumas vezes, né, quando falei desse livro, as pessoas me perguntavam, né, essa questão da fantasia, né? Eu acho o luto uma das coisas mais, embora seja tão presente, como você disse, né, Maria Fernanda? O luto é uma coisa muito difícil de lidar, né? Eu acho que o luto não tem explicação, você não consegue explicar. Quem perdeu alguém próximo, você não consegue explicar. É uma coisa muito difícil de lidar, da gente entender, da gente explicar, né? Eu lembro quando meu pai morreu, eu falava assim, gente, onde que ele tá? Meu pensamento era esse o tempo todo. Eu falava assim, gente, onde que meu pai tá? Porque como é que a pessoa tá ali com você, aquele corpo vai embora e aquela pessoa deixou de existir, né? Eu lembro que a minha pergunta era essa. Eu falava assim, gente, onde que meu pai tá? Eu fiquei por, assim, meses, assim, né? Então, eu acho, isso que a Larissa falou um pouco no começo, não sei, né? Eu acredito muito no inconsciente e que quando a gente vai escrever, você materializa algumas coisas ali por palavras do inconsciente, né? Eu acho que, assim, cada um encontra a sua forma. Tem gente que não sobrevive a luto. Tem gente que morre alguém antes da família, a pessoa fica em depressão para sempre, né? Tem muita gente que não consegue, né, sobreviver ao luto. Então, o luto é uma coisa muito dura. E ali ela encontrou um jeito de sobreviver e de também... Não tem muito isso, né? Às vezes a gente lembra do cheiro, alguma coisa do cheiro daquela pessoa que morreu, enfim. Eu acho que foi um jeito dela ficar com aquele marido perto dela, de algum modo, né? Então, assim, eu não sei. A estratégia, né? O instrumento que ela usou para sobreviver, né? É muito... Eu concordo com você. Eu acho o luto uma coisa... Eu não sei, eu posso falar, talvez pela sociedade ocidental, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de lidar com a questão da morte, não se discute muito. Eu acho que em outras culturas a morte ela é vista de uma outra forma, mas eu acho que você também coloca, eu acho que isso no conto, também como a Maria Fernanda falou, isso está um pouco expresso, assim, essa dificuldade de elaborar sobre isso, né? E eu acho que o fato dela perder a fala, eu acho muito, muito... Perdeu a expressão, né? Então, assim, e assim, né, como você disse, quem passou por luto, a gente passa por, né, enfim, eu sempre tive uma família grande, então, assim, né, desde criança que eu vou a funerais, então não foi uma coisa nova para mim, né, e a gente vai aos poucos vendo, e as coisas não facilitam, né, parece que, não, que você já conhece, já sabe como que é, e a criança vai aceitar melhor, às vezes, a morte do terceiro avô, do que não. Então, mas eu acho muito, muito bonito, assim, ao mesmo tempo, eu acho muito, embora seja um pouco fantástico, muito real mesmo, assim, a maneira como a gente experimenta essa dificuldade mesmo de elaborar sobre o fato. Eu lembro que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na morte de um dos meus parentes, foi do tipo assim, é um dia muito cansativo, né? O dia do enterro é um dia muito cansativo. Só quem passou por isso, eu tenho, né, como eu disse, várias, é muito cansativo, você tem que lidar com muita coisa, e aí depois, uma hora você tá sorrindo, outra hora você tá chorando, uma hora você tá comendo, outra hora você tá assinando documento, então, assim, é uma coisa muito, enfim, ambivalente, assim. Sim. E aí, quando chega no final, eu lembro que eu tive exatamente, quando foram enterrar minha avó, eu lembro que, assim, a gente, primeiro que foi muito cansativo o dia, então a gente queria muito, e ela sofreu muito, ela teve Alzheimer, então, assim, foi muito sofrimento o tempo todo. E aí, quando ela finalmente foi enterrada, deu aquela sensação de descanso, mas a sensação que eu tive foi a mesma que você, Flávia, que era tipo assim, e domingo, como é que fica? Domingo a gente almoçava na casa dela, mesmo com ela doentinha, e como é que fica o domingo agora? Cadê onde é que tá?
o que eu faço com a presença dessa pessoa na minha vida, né? Como que eu elaboro sobre isso? E aí, né, acho que talvez cada um tenha os seus instrumentos, né? Mais alguma, Maria Fernanda? Não sei se Flávia quer comentar mais a respeito disso. Não, acho que essa. Que no livro assim, tem outros contos assim sobre luto, né? Eu acho que o luto é uma das coisas mais difíceis para a gente lidar, né? E aí isso, né? Esse simbólico são maneiras de lidar com uma coisa que às vezes a gente nem lida, né? A gente vai dando um jeito e vai vivendo, né? Tem uma. Pode falar. A Divanise é uma amiga minha que ela é professora em Cuiabá, é o FMT, eu acho, né? E ela escreve aqui uma coisa sobre esse livro, que eu gosto muito, que está na orelha do livro, né? Ela fala assim, ó, a vida muitas vezes não traz o planejado ou desejado, mas é possível encontrar sentido também no imprevisível. Não há finais felizes ou tristes para esses personagens e também para nós, simples humanos, que desde sempre temos que aprender a lidar com a enorme falta daquilo que nos faria completos. Eu acho que isso descreve muito bem esse meu livro, porque, assim, desde sempre a gente tem que lidar com alguma falta, todo mundo tem alguma dificuldade que você vai ter que lidar, e cada um vai... Tem gente que não consegue, a pessoa adoece mentalmente, né? Então, assim, eu acho que no livro todo, esse conto é um exemplo, e no livro também... São assim como a gente lida com essas dificuldades tão grandes da vida, né? Não tem explicação. Eu acho que por isso também eu gosto do Fantástico, né? Porque às vezes não tem muita explicação. A gente vai ter que achar ali. Nem a gente sabe como a gente saiu daquilo, né? A gente vai indo. E quando a Divanise, quando eu dei para ela, pedi para ela escrever para mim quando eu pedi para ela escrever para mim a orelha, né? E ela porque como você falou no começo, né? Às vezes a gente não sabe explicar por que você fez isso, né? Que o Ricardo que me perguntou, acho, no começo, né? Eu falei, como a gente faz isso? Que não sei. E eu acho isso. Para mim, a grande questão nesse conto e nos outros contos do livro é isso: aprender a lidar com coisas que a gente tem que lidar, porque senão a gente morre ou a gente adoece, e a gente nem sabe, às vezes, como a gente lida. Então é isso. Maria Fernanda? Não, eu acho que por agora não. Certo. Rafael Alexandre? Bom dia. Bom dia, Rafael. As perguntas que eu tinha pensado inicialmente, elas já foram respondidas, mas aí eu pensei mais uma que vocês, então, inclusive, já estão comentando sobre ela. Mas seria basicamente como você diria que ficou o estado mental da protagonista após a perda do primeiro marido? Porque me pareceu que ela não conseguiu superar o luto, né? Ela meio que ficou presa nele, por isso ela reagiu da forma como ela reagiu. Eu sei que é muito difícil, é claro, superar o luto, mas talvez seja até por isso que ela não tenha conseguido amar novamente, né? Outra pessoa. O que você diria sobre como ficou o estado mental dela? Por que ela não conseguiu superar a perda do marido? Eu acho que ela ficou numa depressão profunda, né? É uma depressão, assim, terrível, que ela não conseguiu, né? Para mim, assim, essa foi uma superação, assim, muito difícil, né? Porque ela entrou numa depressão profunda, né? E aí, para mim, assim, o que eu, né, assim, pensando, a gente vai pensando, né? Eu falo assim, quando a gente dá aula, não sei, acho que muitos de vocês vão ser professores, né? Ou já são e tal. Quando a gente dá aula, né, eu falo assim, gente, você fala 20 anos sobre aquele poema. Você fala 20 anos. Aí um dia você está explicando o poema, assim, vem uma coisa que nunca se tinha pensado. Vocês vão ver, se vocês já dão aula, se vocês vão dar. Não é, Larissa? Você nunca tinha pensado. Aí você fala assim, nossa, gente, mas olha o que tá aqui. Ou às vezes um aluno fala também, um menino novinho, assim, com aquela carinha lá de adolescente, fala assim, Pro, olha só. E faz todo sentido, né? Eu não sei, eu acho que ela ficou numa depressão profunda e esse líquido que ela fica dela é algum jeito dela segurar aquele marido, porque a gente não segura, a gente segura a gente olha assim, uma coisa da pessoa, aí você fica com aquela pessoa assim, enfim, eu acho que ela entrou numa depressão profunda e ela tentou de algum modo segurar aquele marido dentro dela, né? Rafael, mais alguma pergunta? Era só essa mesmo? Essa. Mais alguém, pessoal? E senão eu tenho minhas perguntas também. Maria Fernanda, pode perguntar. Abre o microfone, que acho que está fechado. Puxando ainda esse ponto que o Rafael trouxe, eu pensei muito porque eu li
3 vezes o conto, e as 3 vezes eu consegui interpretar de uma maneira diferente, as coisas foram ficando mais claras para mim. E aí eu queria saber se alguma interpretação, assim, já te surpreendeu sobre o conto, né, sobre o livro, enfim, te surpreendeu, assim, de você pensar, nossa, eu escrevi pensando nisso, mas bem que o que você está falando faz sentido, tem uma força, assim, a sua interpretação. Eu queria saber se alguma já te surpreendeu, assim. Porque quando você escreve, você pensa em uma coisa, e quando chega as pessoas no leitor, ele pode interpretar, assim, da forma como ele bem entende, né? Eu, assim, agora não lembro especificamente de algo assim, aconteceu isso, não. Mas eu acho muito legal conversar assim, como eu falei, né, lá no fórum, eu fui para expor e, na verdade, parece uma terapia. Eu adoro terapia, adoro psicólogo, então eu acho que isso aí sempre te ajuda a pensar sobre você, sobre a sua escrita, essas interpretações sempre. Porque ali, ainda mais com uma coisa simbólica, eu que gosto de símbolo. Então, o símbolo ele pode ser um monte de coisa. Quando você abre o dicionário de símbolo ali, tem milhões de coisas ali. Então, aquilo que a pessoa vê sempre vai poder ter algum sentido, né? Eu acho muito legal esse tipo de discussão aqui. Hoje vocês falaram isso para mim, isso aí daqui a pouco eu vou pensar em alguma coisa mais para frente, né? Pode não ser agora, assim, mas depois eu vou ter um insight. Eu acho muito legal. Não tem nada assim específico que eu lembre, assim, mas eu acho muito legal. Porque o símbolo ele é aberto a muita interpretação, né? Por isso que é tão legal a literatura, né? E tão inesgotável, né? Você estava falando essa coisa de você reler o mesmo livro sempre, né? Eu estava pensando aqui ainda sobre o seu conto, sobre esse segundo marido, a noite de núpcias, quando eles vão ter a relação, ela menstrua também, não é? Ela tem o sangue vem também. Eu acho isso assim tão, assim, eu senti muito, como eu disse, eu me senti muito contemplada por, assim, é pouco que eu vejo que se fala muito. Eu vejo que hoje em dia existe um trabalho, inclusive assim, de divulgação das mulheres falando sobre ser mulher, sobre ter TPM, o que é ter TPM, né? Não sei, eu sou de uma geração mais antiga que os meninos aqui, então assim, na minha época a mulher escondia que estava menstruada, você não podia falar que estava menstruada, você tinha os apelidos, né, que estava de Chico, que estava naqueles dias, né? Então, assim, eu achei. Então, assim, eu gosto muito quando vem isso, e vem de uma forma também bem explícita mesmo. Não quando fica assim, não, subentendido, é legal, mas eu gosto quando vem explícito. Então, eu fiquei um pouco com essa sensação de que aconteceu alguma coisa ali que fez com que ela entrasse em contato consigo mesma. Para além de outros, assim, e para mim, enfim, né, a coisa do. Junto com a menstruação veio o gozo, que é a pessoa conseguir sentir gozo no próprio corpo. Que eu acho que para a mulher também existem várias questões sobre a sexualidade feminina, que não se explora, o corpo da mulher entre uma relação heterossexual, que ela geralmente termina no gozo do homem, e não necessariamente no gozo da mulher. Então, eu achei, assim, absolutamente bonito o fato de que a gente não ficou falando sobre o gozo do homem. A gente viu ali no conto realmente uma força vital da mulher. E eu acho que essa coisa. Eu não sei, aí eu vou fazer uma pergunta que se você não se sentir confortável para responder, tudo bem, eu entendo. Mas acho que todo mundo aqui é maior de idade, então a gente pode falar sobre relações. E eu sei que tem muita gente que linka um pouco essa ideia da libido com não só a libido quanto uma coisa sexual, mas com uma vontade de viver, né? Olhar isso. E eu queria saber, assim, como que você vê isso? Se você compartilha um pouco dessa ideia, né? De que forma que ela se insere no quanto você escreve, ou se não, se foi uma coisa pontual, ou acontece de vez em quando, mas você não pensa necessariamente nisso. Eu penso sim, e eu acho que tem tudo a ver o que você está falando. Por exemplo, tem um outro conto, eu li no Sarau, que teve no Fórum das Letras, né? Que o marido da mulher morria e tal. E não vou dar spoiler, mas depois aí vocês procuram o quanto. Mas ela, enfim, eu acho que a libido, e hoje tem se falado muito, né? Quando eu era menina, você tá falando isso, gente, se ficasse menstruada na escola, era assim terrível. Hoje em dia, aí dando aula, é muito legal também dar aula, né? Porque a gente compartilha as coisas. As meninas vinham falar, professora, posso trocar o absorvente? No meu tempo, assim, era impossível uma menina vir para a professora e falar, e a professora mandava ficar quieta se falasse.
né? E as meninas vinham, professora, eu posso trocar o absorvente? Eu acho que a questão da libido é muito ligada a isso, tanto que se fala tanto hoje da menopausa, né? As mulheres falam assim, a Fernanda Lima falou esses dias, né? Ela falou assim, gente, o que mais me assustou em mim foi a minha falta de libido. Porque parecia que ela tinha morrido, né? Ela sentia essa... Eu acho que se liga muito a libido à vida, né? Mas, assim, eu acho que de um jeito meio negativo. Uhum. Eu assim, no conto, pensando agora também, não isso não. Eu acho que no conto ela consegue reencontrar a libido, mas a vida dentro dela, para ela mesma, né? Eu acho que mesmo hoje, se falando de menopausa e tal, se fala da libido como uma mulher que tem que estar sempre disponível, né? Sim. Então a mulher que está na menopausa e perde a libido é aquela mulher que está velha, que ela não serve para nada mais, né? Então eu acho que eu tentei, assim, no conto eu acho que não, ela é jovem, tanto que ela é jovem ainda, né? Ela não está velha, né? Ela ainda é uma moça jovem, mas ela reencontra essa libido como símbolo de vida, mas dentro dela mesma, para ela, né? Não como ser uma fonte para os outros. É para ela. Que ela sirva para algo, essa coisa capitalista, né? Que ela sempre tem que estar serviço, principalmente do homem, aí, no caso. Sim. Né? A serviço do homem, da sociedade, porque, né? Eu acho muito interessante isso. Essa questão da menopausa a gente tem discutido. Eu tenho visto algumas coisas, né? E eu acho que é muito, realmente, eu acho que a socialização da mulher é muito violenta, né? A maneira de quando ela é nova, quando ela começa a menstruar, e depois quando ela tá ali bem na juventude. Enfim, eu tenho uma amiga que, enfim, ela tem, a família toda dela é de médicos, menos ela que é da literatura, a Maria Rita. Vocês conheceram ela no fórum. E a mãe dela também trabalhou muito tempo com obstetrícia, se não me engano, com pediatria, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente estava conversando uma vez sobre essas questões de como que funciona, a gente se sente envelhecendo. E quando a gente é jovem, a gente acha que a gente não vai envelhecer. Aí depois que você passa dos 30 e poucos, aí você vai vendo que não é bem assim. Que o corpo começa a dar sinais. Ele dá sinais e aí você começa então, o tempo passa para mim também. Sim. E ela comentou que, na verdade, não existem muitos estudos sobre muita coisa da mulher. Não existem muitos estudos sobre... por quê? Porque quem é que vai se dedicar a estudar questões da mulher que está na menopausa? Como que funciona? De que maneira que a gente pode melhorar? Eu lembro que isso se tornou uma discussão, inclusive, dentro do departamento. Por exemplo, as mulheres com menopausas, nas ondas de calor, como é que você vai dar aula num lugar que você não tem ventilação? Então, de que forma que o mundo é pensado para a mulher? Ele não é pensado para a mulher, é bem simples, né? Ele simplesmente não é pensado para a mulher. A mulher tem que se adaptar de todas as formas a um outro. Então, eu acho assim, eu acho sensacional. Eu acho que precisa colocar isso porque tem muita mulher que lê e não se encontra nisso, e de repente é a voz, é uma voz que a gente, poxa, eu me identifico com isso, eu sinto isso, né? Eu acho que toca muito profundo. Eu falo assim, eu também sou de uma geração que a minha graduação em letras, a gente basicamente só lê o homem morto. Só lê o homem morto. Você não lê gente viva, o que eu acho um problema. A gente tem que ler quem está vivo e tem que valorizar quem está vivo também. Não que os clássicos são ótimos, eles estão lá para a gente voltar, mas a gente tem que valorizar quem está aqui, quem pode estar presente com a gente, conversando e elaborando, né? E principalmente porque a escrita é um trabalho também, né? Flávia, você estava falando sobre como o seu psicólogo falou, né? Eu sou psicólogo se ninguém vem, se eu não atendo ninguém. Então, eu acho que a gente tem que valorizar quem está e ler quem está vivo também. Eu acho muito bacana. Mas eu queria fazer só um comentário de algumas coisas que passaram. Não sei se foi a Daniela, se foi alguém que perguntou sobre a tua experiência em sala de aula, e você falou sobre trazer literatura, porque sim, a gente se identifica com literatura, né? O ser humano precisa de narrativas. Né, o Barthes já dizia, a gente não tem como. Você pode dizer, eu falo isso porque eu já dei aula para ensino médio também, eu já dei aula para todos os níveis, mas assim, já dei aula para ensino médio também, aí eu perguntava para os alunos, eles diziam, pessoal, mas eu não gosto muito de ler. Aí eu falei assim, mas será que não é porque você não está procurando, será que a gente não precisa encontrar uma coisa que você goste de ler? E eu acho que a gente vive um momento na educação muito complexo, aqui, né, não sei se você puder ou quiser falar sobre isso, mas também não se sinta obrigada, mas assim, a gente vive um momento muito complexo,
E com a mudança de uma palavra, ou duas palavras que significam muita coisa dentro de normativas, a gente é preciso repensar toda a forma como você, especificamente o português, né? O professor de português vai levar para a sala de aula. Mas não só o de português, o professor de língua. Embora eu ache que não deveria ser exclusivamente tarefa do professor de língua levar literatura. Eu acho que isso deveria ser um projeto, um projeto da escola, um projeto da cidade, né? Porque a literatura, ela não é da língua portuguesa nem da língua inglesa. A literatura é de todos nós, né? Ou da filosofia. Acho que todos os lugares você consegue encontrar, né? Mas é porque substituíram na BNCC, por exemplo, na BNC Formação, a palavra literatura por leitura. E nisso a gente já tem um problema muito grande, né? Porque, de uma forma, você começa a inserir coisas que de fato são importantes, interpretação de texto, conseguir ler um contrato, são coisas importantes, né? Para a nossa socialização, para o dia a dia. Mas a literatura, ela também é importante. E ela é importante nesse momento da escola. E aí eu queria que, assim, até pensando que a gente está chegando próximo do Dia dos Professores, que é amanhã, né? Se você pudesse falar um pouco da sua experiência levando a literatura, se você levou alguma coisa sua escrita para alunos em sala, como que foi essa experiência? Ou se você sente que influenciou uma coisa... Eu sei que parece que a vida toda é influência para sua escrita, mas, assim, se você tem alguma coisa que você lembre de quando você estava dando aula e de como que a literatura fez essa conexão com os alunos, alguma coisa assim? Assim, você está falando da minha experiência como professora, especificamente? Isso. Como professora e como uma professora que tenta levar literatura para a sala. Eu tinha uma dificuldade, na verdade, porque eu pensava assim, como eu li desde muito pequena, às vezes eu falo isso, a pessoa olha assim, mas eu nunca tive boneca, eu gostava de ler. E assim, eu li desde muito criança. Em minha casa, eu tive uma coisa que foi muito legal, tinha muito livro. Meus pais não eram de literatura, minha mãe era dona de casa, meu pai, né, tá viva ainda, minha mãe é dona de casa, meu pai era comerciante, mas eles liam muito. Eles liam bastante, assim, e tinha muito livro. Meu pai assinava o Círculo do Livro, chamava. Esse pessoal mais novo, você não vai saber, mas Círculo do Livro. E aí você pagava, tinha uma revista, que nem a Avon. E aí aqueles livros, você escolhia o livro e o livro vinha. E minha mãe comprava. E fora isso, eles compravam. Então minha casa era cheinha de livros. Tem livro que eu tenho hoje, Drummond, que eu tenho do Círculo do Livro que meu pai comprou, que estão comigo, né? E, enfim... Então, assim, eu li desde muito criança, então, às vezes, eu ensinava a literatura, assim, esse jeito de interpretar, de ver, mas eu ficava pensando, eu falava assim, nossa, como que eu vou aproximar? Isso foi um conflito para mim, dando aula. Eu falava assim, como que eu vou conseguir aproximar a criança da leitura? Eu falo criança, o adolescente da leitura, né? Porque para mim era muito natural ler, então, às vezes, eu tinha essa dificuldade. Eu trabalhava muito, eu gostava muito de fazer isso, eu sempre tentava aproximar, fazer sentido, por exemplo, essa questão da Júlia Lopes de Almeida. Eu falava assim, olha só, meninas, como a literatura faz sentido na nossa vida, um livro que foi escrito lá em 1900, né? Mas eu gostava muito de trabalhar com eles com teatro. Eu tive experiências, assim, maravilhosas. A gente fazia muito teatro. Uma vez a gente fez uma peça do Saltimbancos, assim, que a gente andou pela cidade toda, sabe? Eles se apresentaram nas escolas municipais, foi muito legal. Eles faziam muito curta-metragem, e aí eles, com esse diálogo, assim, de linguagens, eu acho que eles se aproximavam muito da leitura, da literatura, porque assim, né? Você falou dessa questão da leitura e literatura. Leitura não é literatura, né? A literatura, aquilo que o Antônio Cândido fala, né, no Direito à Literatura. Literatura é essa necessidade que a gente tem de fabular. Por exemplo, eu não brincava, mas a minha fabulação era na leitura. Eu lia, né? A criança que não brinca, que não lê, ela vai ter alguma questão depois, né? Ela tem que fabular, né? A criança vai fabular na brincadeira, né? E leitura não é isso, né? A literatura é outra coisa, né? Eu acho assim, enfim, né? Eu sou do Letras Português e Letras Português e Inglês, né? Eu tenho uma dupla licenciatura e se fala, enfim, é uma questão, né? Existe toda uma questão, inclusive, acho que foi uns 2 anos atrás, alguns professores ligados com o ensino de literatura na Abralic, eles elaboraram um documento falando justamente sobre o ensino de literatura, porque é muito complicado, porque o ensino, enfim, eu já fui professora de ensino médio de língua portuguesa,
E a gente sente, não sei se você sentia, mas eu senti uma pressão enorme para ensinar gramática. Como se todas as outras coisas, e redação do Enem, especificamente gramática e redação do Enem. São as duas coisas que eu tinha que ensinar. Sim. Então, eu lembro que era muito complexo, porque, inclusive, eu dei aula, assim, inclusive foi durante a pandemia, foi uma coisa muito complexa, mas os alunos eram muito bons mesmo, e eles tinham dificuldade de colocar na redação do Enem as 30 linhas. E aí uma aluna perguntou para mim, professora, como que eu faço? Me dê dicas aí de como que eu faço para poder escrever de uma forma mais resumida. Aí eu falei para ela, eu lembrei de um professor que eu tive, o Sérgio Medeiros, foi meu professor no mestrado ou no doutorado, agora eu não lembro. Eu fiz algumas disciplinas com ele, acho que uma disciplina com ele que eu fiz no mestrado ou doutorado, não lembro. E ele falou sobre poesia, sobre como a leitura de poesia ajuda a gente a pensar em concisão e a pensar na potência de uma palavra ou de um verso. E aí eu lembro de ter comentado isso com eles, né? Eu falei e tal, olha, pode parecer contraproducente, porque você vai estar escrevendo uma dissertação, mas às vezes se você lê mais poesia, vai ajudar você a pensar mais na potência da palavra. E, enfim, eu estava falando desse documento da Abralic, que as professoras colocaram, por quê? Porque literatura não é nem pensada enquanto disciplina separada. Ela faz parte da língua portuguesa, ela ocupa lá um pedacinho, e o professor de língua portuguesa, você pode ter certeza que ele está sendo falado o tempo todo que os alunos têm que aprender gramática e redação do Enem. Então, o tempo que sobra para a literatura acaba sendo um tempo que às vezes não dá para discutir. Aí tem um autor, eu não sei se, bom, enfim, é porque eu gosto de me enveredar um pouco por esses lados. Tem um livro do Michel Petit, não. Michel Petit? Não vou lembrar. Não é Michel Petit. Daniel Penac, que ele fala sobre os mandamentos do leitor e etc. E ele fala que, às vezes, na escola, e eu falo porque foi a minha formação enquanto professora, e eu via isso nos livros, que a gente aprendia a história da literatura, não literatura. Então você aprende as características, as datas, os nomes dos movimentos, os autores, mas se passa pouco tempo lendo. Se passa pouco tempo discutindo o que você lê. E eu acho que por isso que, enfim, né, eu também queria fazer aqui uma salva ao Fórum das Letras, porque eu também estive presente esse ano, participando como moderadora e tudo mais. E eu acho que é um momento lindo, que a gente tem justamente... Né, a Flávia falou que aprendeu muito, eu aprendi demais, assim, eu escutando, só escutando os outros, às vezes podendo conversar um pouco que a gente tem ali, às vezes, eu digo pouco, porque, enfim, o fórum é longo, né, mas assim, o pouco que você fica numa mesa, depois você vai jantar e conversa com as pessoas, e aí você vai lá, e aí você reflete sobre alguma coisa, então eu acho que esses momentos são ótimos, assim, né, e, enfim, é mais um desabafo falando a respeito dessa questão de leitura e literatura, porque eu acho que já estava mais do que na hora da literatura ela ser uma coisa não só da língua portuguesa, né? Eu não sei se, Flávia, se você experimentou isso de que a gente tem que trabalhar com gramática, verbo, transitivo, intransitivo, análise sintática, oração, não sei o quê, e parece que fica um pouco complicado de você colocar a literatura ali, né? Enfim. Então, eu tive, assim, como professora, eu tive a felicidade, assim, de trabalhar como disciplinas separadas. Eu sempre trabalhei... Ah, que maravilha! Então, mesmo que às vezes eu pegava... Eu não fiquei muito tempo. Depois, como eu fui me especializando, eles me chamavam mais para literatura mesmo. Até hoje, agora que eu parei de dar aula, às vezes eu falo, quer pegar umas aulas de literatura em tal lugar? Mas eu sempre trabalhei com a literatura separada. Então, eu podia trabalhar a literatura mesmo. Sabe? Então, aí tinha o professor de... Já aconteceu de eu pegar, tipo, as aulas de gramática e de literatura, mas era separada. Aí eu tinha o espaço para gramática, o espaço para literatura, ou o espaço para redação e o espaço para literatura. Então, eu tive essa felicidade, assim. Então, dava para eu trabalhar bastante. Ah, assim, que bom. né, do meu jeito. Não, eu acho que aí, às vezes, até tentar com os diferentes gêneros literários, né, ou artísticos mesmo, como você falou, levando teatro, levando curta, cinema, né? Para eles deve ser muito bacana, assim. E saíam coisas, assim, muito legais. Eles faziam uns curtas, assim, que eu falava, gente... E, às vezes, um menino, assim, é muito legal. Da aula tem as suas coisas, assim, que são muito legais, né? Às vezes, um menino, assim, super tímido, que não abria a boca. Ele era um ator, assim, uma menina... Gente, assim... Aí você olhava e falava assim, gente, não acredito que essa pessoa, assim, que tá fazendo isso, assim, sabe? E é muito legal, né?
Porque daí ele se rebela. Da aula, às vezes, tem dessas, né? Bom, enfim, eu não sei, Guilmar, você quer comentar alguma coisa? Eu adorei a conversa de vocês, achei ótimo. Queridas, assim, muito feminino, né? Esse encontro, foi muito sobre a mulher. Eu só queria dizer que ele vai para o YouTube, né? No canal do Fórum das Letras. Então, a gente sobe para o YouTube, a Maria Fernanda, que vai fazer isso, né, Maria Fernanda? E quero só agradecer a vocês, assim, né? Gente, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Flávia, alguma coisa que surgiu agora, alguma curiosidade a respeito da maneira como ela escreve. Ela falou um pouco da Vipassana, né? Da meditação. Então, não sei se alguém tem mais alguma questão. Dizer que eu achei muito interessante essa ideia, e agora que eu lembrei que eu tinha uma pergunta para fazer, que era justamente sobre como que a tua literatura passa pelo corpo, né? Como o corpo se movimenta dentro do que você escreve. Mas não vou ficar monopolizando, porque eu acho que eu já falei muito, eu devia falar pouco. Então, não sei se você quiser comentar alguma coisa sobre como que o corpo aparece e essa somatização, essas coisas que você comentou a respeito da somatização. Eu acho assim, né, que quando a gente faz uma obra artística, qualquer uma, né, ela passa pelo jeito que a gente vê o mundo, né. Eu acho muito legal que a Frida, né, ela falava para ela, você é surrealista. Daí ela falava assim, não, eu vejo o mundo assim. É assim que eu sinto o mundo, que eu vejo o mundo, né. E para mim, não sei se essa minha experiência de meditação, assim, que eu tenho há muito tempo, né, agora eu dei uma parada, mas assim, eu fui muito tempo, é muito forte essa ligação do corpo com a mente, né? Então é o meu jeito de ver o mundo. Para mim, as emoções passam pelo corpo, vamos dizer assim, né? Então esse é meu jeito de ver o mundo, né? Eu sinto o mundo assim. Eu acho maravilhoso, assim, enfim, também porque eu acho que a gente vive numa sociedade que as pessoas não pensam muito no corpo. Ela pensa muito no corpo enquanto essa coisa que leva para algum lugar ou que faz tal coisa, mas não como que sente. Pode falar, perdão. Eu acho que a gente, como a nossa sociedade é muito assim, você tem que sempre ter algo em troca, essa coisa meio capitalista mesmo, né? Então eu acho que a gente não olha para dentro de si. E esses momentos, assim, essas coisas de interiorização, você vai olhando. Se você parar e prestar atenção em si, você vai sentir as suas questões no corpo, né? Então a gente sempre está para fora, o corpo como uma máquina que vai. Aí falando da questão de mulher, né? Por exemplo, eu gosto muito da Silvia Federici, né? Então, o corpo como uma coisa que tem que servir a um serviço, né? Inclusive da sexualidade, tudo que a gente falou, né? Eu acho que quando a gente para e olha para dentro, aí a gente vai respeitar mais o tempo do nosso corpo. Para mim, as experiências mentais, elas passam pelo corpo. Eu tenho muito, assim, esse meu jeito de pensar. Eu acho sensacional, assim, porque eu realmente acho que a gente aprende a não prestar muita atenção no corpo só quando ele está dando sinais de falência. Então, assim, poder olhar isso que você falou, de olhar para dentro, né, e sentir mesmo, olhar para o que você está sentindo é uma coisa sensacional. E queria agradecer a sua presença, queria agradecer a Guilmar, a Maria Fernanda, a todo mundo que está aqui, que elaborou as perguntas, colocou. Eu queria, assim, novamente, parabenizar pelo seu trabalho, Flávia. Enfim, eu não sei se tem muito mais do que... Eu estava perguntando se tem uma poeta, o que você fala? O que a gente tem para dizer? Dela, e às vezes um obrigado é suficiente. Eu falei, então é isso. Então, muito obrigada por você compartilhar, porque eu acho que é uma coragem muito grande, que, assim, se colocar né, porque você está colocando seu nome, seu texto, e é um texto maravilhoso, os textos são maravilhosos, então, assim, parabéns e muito obrigada, né, por compartilhar com a gente os seus textos, e é isso, queria agradecer a todo mundo, e a Guilmar, a Rita, infelizmente, teve um imprevisto e não pôde vir, então agradeço por poder estar aqui também. Eu quero agradecer a você, Larissa. Para mim também foi ótimo conhecer mais você a partir dessa conversa, né? Muito obrigada, tá, por ter topado estar com a gente, né? Tá? Foi lindo. E Flávia, você é a primeira que nós estamos inaugurando, né, esse semestre de novo.
essa disciplina de conversas, né, com escritores, e você é a primeira do semestre, porque eu fiquei muito impressionada, eu e a Rita, com o seu trabalho. Tá? A gente quis abordar a sua obra, assim, achamos que merecia, né, sabe, depois de te conhecer um pouco, né, a partir do Fórum das Letras. Eu fiquei muito feliz com o convite. Obrigada, Guiomar, sempre. A Guiomar é essa querida, né? A Guiomar é um amor, né? Assim, Guiomar, muito obrigada. E, assim, muito obrigada à Larissa, que mediou. E muito obrigada a vocês, alunas e alunos, que leram e fizeram as perguntas, porque tem duas coisas que eu acho que eu já falei aqui antes. Primeiro, que se você não é escritor, se ninguém me lê, essa coisa que eu ando falando na minha terapia, se você não lê, como que eu vou ser escritora se as pessoas não me lerem? Você tem o objetivo de se comunicar, né? Você tem que se comunicar com alguém. E é muito legal ter alguém assim, ter pessoas aqui que leram o texto, que pensaram sobre o texto, e com essas perguntas me ajudaram a pensar sobre o texto também. Aquela coisa que sempre a gente vai encontrar algo escondido lá no texto, né? Então, obrigada, gente, foi muito legal mesmo. Vai me ajudar eu estou escrevendo meu romance, vai ser legal para a minha escrita. Foi muito, obrigada mesmo para todo mundo aí que fez pergunta, que leu. Quem não leu e não fez pergunta também, legal também. Super obrigada, muito legal. Então, até, queridos, muito obrigada a todos e até a próxima semana, né? Aí eu mando logo o material, tá? Para todos. Obrigada, Flávia.